erguer-se, baixar as armas e não ser orgulhoso muitas vezes, porque sabemos que o orgulho e a humildade são dois sentimentos, são dois estados de ser que se situam em lugares opostos. Onde há orgulho, não pode haver humildade. E onde há humildade, não há espaço para o orgulho. E aqui, quando nós pensamos na humildade dos puros de coração, quem são esses puros de coração? Será que nós já chegamos a esse estado de pureza de coração? Quando nós podemos, ou quando nós pensamos nos grandes espíritos que já passaram por esta orbe terrena, espíritos como Chico Xavier, espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros que nós podemos citar, Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, e tantos outros, Anália Franco. Quando eu adentrei aqui nessa casa, que eu vi as imagens, aqui até me emocionei quando vi Peixotinho, né? Que é a casa de onde eu venho, que eu trabalho. Tantos espíritos que, encarnados ou desencarnados, que nos ensinaram e que agiram na extrema fieldade da ética de uma pureza de coração. Somos puros de coração? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer inicialmente. O nosso coração vive embalado, envolvido nessa pureza? Essa pureza que vai permitir a compreensão real, na intimidade do ser, como nós lemos aqui na mensagem de Emmanuel, na intimidade do ser, dessa humildade que povoa, que dirige, que conduz os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações, que me faz frear diante de uma agressão física, de uma agressão verbal, diante de uma calúnia, diante de uma perseguição que eu estou vivenciando, por exemplo, seja na relação em família, seja no ambiente de trabalho, não importa a relação, porque todos nós estamos tramados em relações. Ninguém aqui é uma ilha, ninguém aqui é um ser isolado, ninguém aqui é largado na vida, ninguém, porque nós estamos entrelaçados nessa colcha de relações, e essas relações nem sempre elas são relações de simpatia, relações de afinidade, relações de sintonia extremada. Muitas vezes, aqueles que nós amamos, eles nos ferem. E às vezes ferem sem nem perceber. Eles não sabem o que estão fazendo muitas vezes. Eles nos agridem e nós nos deixamos magoar. Nós nos deixamos decepcionar, nós carregamos esse fardo. Então, a primeira pergunta, para começarmos a nossa reflexão hoje, é: posso não ser puro de coração no exemplo desses espíritos abnegados, desses prepostos do Cristo que passaram pela orbe terrena e deixaram o seu ensinamento, o seu grande exemplo de humildade, de benevolência, de indulgência para com o próximo. A caridade como a gente pensa, a caridade, o que é a caridade? Como Emmanuel nos ensina, amor em movimento, porque muitas vezes o nosso amor ele está contido, espremido dentro do nosso ser, mas ele não consegue emanar, irradiar, extrapolar de nós mesmos. E esse amor é que convoca para a humildade. Então, vamos pensar hoje essa humildade dos puros de coração, desses exemplos que nós temos, desses irmãos abnegados no bem. Mas vamos pensar em nós, no sentido de o que nós podemos fazer para renovar a conduta, para fazer a tão desejada reforma íntima, que é
tão indicada, tão assinalada na literatura espírita, e que o próprio Jesus, primeiramente, chegou para nos alertar sobre essa necessidade de transformar-se, de transmudar, de renovar a nossa conduta, de renovar as nossas ações. Então, vamos pensar o que nós podemos fazer, o que é exercer essa humildade? Eu ser bobinho a partir de agora e deixar que todo mundo passe por cima de mim? Eu ser omisso com as responsabilidades que tenho? Porque se a humildade não anda de mãos dadas com o orgulho, então, se eu não sou orgulhoso, eu vou ser humilde. O que significa ser humilde? Eu ser condescendente com os erros, com as falhas, eu ser omisso. Caridade não é omissão, caridade não é irresponsabilidade. Então vamos começar a pensar nisso, nessa desafiante tarefa que nós temos. E por que essa tarefa é desafiante? Por quê? Porque nós ainda não somos espíritos que alcançaram a integralidade do ser, a perfeição. Por quê? Nós não somos ainda espíritos de alta, digamos, envergadura, de alta posição moral. Não estou falando da posição a posição social, mas é a condição do espírito. Nós ainda nos chateamos, nós ainda nos irritamos, nós ainda sentimos desconfortos físicos, dores de barriga, falta de sono, uma insônia diante de uma preocupação e de um problema. Nós ainda nos irritamos diante da ação dos outros, que porventura venha nos afetar. Então, a nossa condição não é essa condição ainda de uma alma de espíritos que encontraram a depuração, mas espíritos que estão fazendo artesanalmente, a cada dia, aprendendo a amar, porque esse é o nosso maior desafio. Então, quando nós olhamos para essa imagem, aqui essa imagem que é fundo para o tema escrito aí na tela, é uma pintura do século XIX, é uma pintura de ele é um artista francês chamado Louis Jamou, e ele pinta uma obra chamada O Poema da Alma. E é muito interessante o Poema da Alma. Ele pinta 18 quadros, e esses quadros vão acompanhando o ciclo da vida. E esse é um dos primeiros quadros. Não é o primeiro, mas é um dos primeiros. E quando nós olhamos para essas duas figurinhas que aí estão, nesse jardim aconchegante, é agradável esse ambiente? É um ambiente sombrio? É um ambiente tenebroso? É um ambiente de tormentos? De rancores, de mágoas, de perturbação? Ou é um ambiente que nossas almas gostariam de estar psiquicamente nesse ambiente? Que nossa alma pudesse conservar essas cores, essas luzes, essa graciosidade, essa harmonia que aí se encontram. Duas criancinhas, tranquilas, estão segurando as flores, estão apontando, uma aponta, chamando a outra, e elas estão muito tranquilamente neste ambiente. Quando nós pensamos nesse tema da humildade dos puros de coração, esse tema convoca precisamente a 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. As bem-aventuranças que foram ditas por Jesus, e uma delas é quando ele fala sobre onde ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os puros de coração. Não é verdade? Quem são esses puros de coração? Há vários momentos no Evangelho, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, quando eles narram situações semelhantes, não é? E em que Jesus, quando diz, vou lembrar de uma frase bastante conhecida, que é quando Jesus diz: vinde a mim as criancinhas.
É quando ele diz que nós não vamos conseguir chegar ao reino dos céus se não for, quando ele aponta, o apóstolo pergunta para ele. E ele diz que ele aponta para uma criança, chama uma criança, coloca a criança e aponta para uma criança. Dizendo o quê? Que nós só vamos conseguir chegar ao reino dos céus se nós nos tornarmos o quê? Puros. E por que ele aponta para a criança? Porque a criança, ela é o símbolo de quê? Da pureza, da simplicidade. Não é verdade? Vamos lembrar das nossas crianças, as crianças que nós convivemos, que conhecemos. Quem são essas crianças que ainda não se tornaram os espíritos adultos na vida encarnada e que nós também já fomos crianças. E Deus é tão misericordioso para conosco que não nos traz a orbe terrena já na condição de adulto, mas Ele nos traz bebês simples, inofensivos, para sermos abraçados e envolvidos pelo colo materno, pelo colo paterno, essa gostosura de sentimento. Quem aqui não tem boas lembranças? Quem aqui não lembra de um colo materno, paterno, ou um colo fraterno de um avô, de uma avó, de um parente, de um ente muito querido? Talvez até nem esteja mais nessa orbe terrena, mas que nos envolveu, que nos acolheu, que nos embalou de amor, nos entoou com essa atmosfera de harmonia, de cor, de leveza, convocando, chamando o nosso espírito, o espírito que ainda não tinha revelado todas as suas características, que estavam o quê? Adormecidas, ainda não disse a que veio. A criança, ela vai mostrando isso aos poucos e nós vamos fazendo o quê? Vamos com muito amor, educação, porque precisamos ser educados, todos nós vamos, digamos, numa linguagem bem mais simples, bem mais popular, a gente vai fazendo o quê? Apertando os parafusinhos, não é verdade? A gente vai dando, nós vamos fazendo o quê? Colocando os limites, não pode fazer o que quer, não é assim, e por aí vai. Então, quando Jesus aponta para a criança, ele não está dizendo que nós temos que viver em estado de infantilidade. Seria ingênuo se nós pensássemos assim. Porque, ora, é até contraditório, nós precisamos, a alma precisa ascender, o espírito precisa se revelar nas suas potências, na sua integralidade do ser. E essa potência do amor é um grande desafio que nós temos. Então, não é para estarmos em condição infantil, mas quando ele situa a criança, é o emblema da pureza, é o emblema da simplicidade, da boa vontade, da receptividade. Criança não vai negar carinho, não vai negar mimo, não vai negar, ela aceita. Nós é que vamos ficando orgulhosos e na defensiva. Já repararam isso? Nós é que vamos nos isolando, nós vamos nos colocando as barreiras, colocando os obstáculos, vamos criando essa fortaleza em torno de nós, mas é uma fortaleza muitas vezes impenetrável, porque a dor foi nos chegando e a forma como nós reagimos diante dessa dor. Quem aqui já parou para pensar, por que nós nos tornamos pessoas orgulhosas? Fomos criança um dia, recebemos esse bálsamo de amor, todo esse mimo, todo esse carinho, não precisávamos nos preocupar com as contas para pagar, não precisávamos nos preocupar com a comida que íamos comer, tudo estava resolvido por alguém que, assumindo nossa educação, nos guiava e nós recebíamos as ordens e os mimos, mas não precisávamos decidir nada. Mas por que nós nos tornamos orgulhosos? O que foi que aconteceu? Se aprendemos com a doutrina dos espíritos que Deus criou todos nós, em que situação? Como simples e ignorantes. E por que esses simples e ignorantes foram se tornando orgulhosos? Por que nós? De onde veio esse orgulho? Esse bicho do orgulho, essa chaga do orgulho, essa catarata, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, expressão utilizada por um dos espíritos. Por quê? De onde veio esse orgulho? De onde veio esse entrave
que nos impede de amar, nos impede de exercer essa humildade dos puros de coração? Por que que esse orgulho, ele chegou e cresceu dentro de nós? Já pararam para pensar sobre isso? Por que essa moléstia, essa chaga na nossa alma? Fomos colocados em situações difíceis, situações de sobrevivência, situações em que precisávamos defender o nosso espaço, defender aquilo que, digamos, estava ao nosso redor. Essas situações não são fáceis, elas são difíceis. E nós agimos pelo modo mais frágil, não pelo modo mais forte, mas agimos na defensiva. Fomos colocando o quê? Esses anteparos, esses obstáculos para não sermos atingidos. E aí o orgulho foi sendo disseminado em nosso espírito, em nossa alma. As situações difíceis que nós vivemos fez com que nós tivéssemos que agir ou levantar essa bandeira de uma defensiva, porque não conhecíamos o amor. Porque não sabíamos como agir de uma forma mais, digamos, terna, fraterna. Porque não sabíamos ainda o que era amar. Jesus precisou vir ao planeta, veio ele mesmo, não mudou nenhum, não mandou ninguém, não veio ninguém no lugar de Jesus. Mas Jesus disse, eu vou. Voltou à infância, voltou a aprender a andar, aprender a falar, passou por todo esse processo, por enfim do amor e misericórdia a todos nós. E não desencarnou de uma forma tranquila. Sabemos disso. Não é verdade? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca a seguinte passagem para nós, ao falar dessa pureza. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Nessa frase simples, Kardec condensa uma série de ensinamentos que aí estão. Quando diz, e aí nós podemos observar que pureza de coração não se faz sem simplicidade e sem humildade. Essa simplicidade e humildade que tem a infância como emblema. A infância como emblema, como símbolo, não significa dizer que sejamos infantis. Não. Mas é esse coração aberto, é essa ingenuidade no sentido de... É o contrário da defensiva, que nós, na vida adulta e com os anos se passando na nossa encarnação, na nossa existência, fomos aprendendo a viver nessa defensiva, que vai na contramão do amor, da benevolência, da indulgência que o Cristo insistentemente pregou. E não só pregou, mas agiu nessa extrema coerência. Jesus é muito moderno. Nós ainda não conseguimos entender isso. As pessoas mais distantes da religião ou dos ensinamentos crísticos acham que Jesus, há 2000 anos, já passou. Não passou nada. Nem foi devidamente compreendido por nós ainda. Porque se fosse devidamente compreendido por nós não sofreríamos mais. Embora tenhamos razões há motivos para sofrermos, mas nós não temos razões para continuar sofrendo. Dá para entender isso? Existem motivos, sim, é justificada a sua dor, mas a escolha é sua. No sentido de como é que você vai lidar com isso. É na condição de vitimado, do coitadinho, injustiçado pela vida, pelas leis maiores, pelos outros, porque nós estamos sempre tentando culpar alguém, que essa é uma postura infantil, não é? A criança, quando a mãe vai fazer um chamamento, porque, digamos, duas crianças estão brigando, aí vem a criança diz que foi ele, não fui eu. Quer dizer, sempre colocando para fora, né?
Isso, todo mundo aqui já vivenciou essa situação. Não é verdade? Tem alguém ali que está rindo, né? Então, é ele, não fui eu. Nós nunca estamos querendo assumir as nossas culpas e as nossas responsabilidades morais. É isso que eu quero dizer. Responsabilidade moral, aquilo que dói, que está lá dentro, no íntimo do ser. Então, Jesus ainda não foi plenamente compreendido. No sentido, não, há muitas figurações, imagens, escritos, pinturas, obras, tantas coisas que culturalmente nós fazemos do ponto de vista da forma, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, nós ainda não conseguimos aprender como Paulo aprendeu. O que Paulo disse? Quando ele falava que é o Cristo que habita em mim verdadeiramente. E esses puros de coração, na integralidade da pureza, esses conseguiram compreender isso, o Cristo habitando. Mas como o Cristo vai habitar em mim num mundo tão difícil como esse em que nós estamos? Num mundo que passa por graves problemas, num mundo de transição planetária que ainda não alcançou a fase de regeneração. E atenção, nós não podemos achar que vou esperar o momento que a regeneração vai acontecer para eu me melhorar. Não, porque essa regeneração ela não é um fato externo, mas é algo interno, vai depender das luzezinhas que estão acendendo dentro de cada um de nós. E essas luzezinhas que estão envolvendo a psicosfera do planeta Terra. É um trabalho que não é fácil, é artesanal, é trabalho de carpinteiro, dia a dia. Vigília dos pensamentos, que é diferente do relaxamento. Nós estamos relaxando muito. Quando Jesus diz vigiar e orar, não é orar e vigiar, mas é vigiar e orar. O que é esse vigiar? É o contrário de relaxar. Muitas vezes é difícil entender o que é esse vigiar, mas é o contrário do relaxar. O relaxamento íntimo, quem diz isso é o irmão X. No livro Pontos e Contos, psicografado por Chico Xavier, tem uma frasezinha em que ele diz o seguinte: o relaxamento íntimo é responsável por grandes males no mundo. O relaxamento íntimo. O que é esse relaxamento íntimo? É o contrário da vigília. Da alma que está em atenção, a alma que está procurando exercer suas virtudes. Agora, claro, meus irmãos, isso não é um processo que se faz do dia para a noite. Eu preciso entender. Agora eu serei humilde e puro de coração. Não é? Não existe chip da humildade. Não existe chip da pureza de coração. Ah, eu quero, encomenda um para mim. Está ali na prateleira, quanto custa? Eu vou adquirir esse chip da humildade. Agora eu vou ficar humilde. Não. Não é uma questão de adicionar algo que vem de fora para dentro, mas é algo que parte do próprio ser. Quer dizer, é algo que tem que ser elaborado na intimidade do ser. E como é que eu vou elaborar isso? No dia a dia. Todo dia da minha vida é uma oportunidade de elaborar. Todo dia, acordar de manhã, agradecer por essa oportunidade, agradecer por conseguir levantar-se de uma cama. A gente acha que é algo fácil, banaliza, não é levantar-se de uma cama. A gente nem dá valor ao levantar-se de uma cama, ao abrir os olhos e poder enxergar uma luz do dia que nasce. Nós nem damos valor. Estamos envolvidos nas nossas preocupações, nas nossas perturbações, nos nossos problemas e deixamos de observar essas sutilezas da vida. Aí é preciso vir uma doença para a gente começar a dar valor a pequenas coisas de nossa vida, que são dadivosas. Por quê? Porque são presentes para o nosso espírito, para esse carpinteiro que tem dentro de nós, nesse trabalho artesanal de construir essa obra que vai nos permitir ascender. Então, é diante dessa frase que a gente observa a simplicidade e a humildade ligadas à pureza de coração e que não combina com o egoísmo e com o orgulho. O egoísmo e orgulho como duas chagas da humanidade.
Eu vou conduzir a fala colocando alguns poemas de uma poetisa que eu tenho grande admiração e apreço, que é a poetisa Cecília Meirelles. Acho que alguns de vocês, algum dia, já devem ter lido alguma poesia de Cecília Meirelles, poetisa brasileira, do modernismo, do século XX. E a poesia de Cecília Meirelles é uma poesia muito espiritualista, e particularmente nesse livro, que é o Livro dos Cânticos, um livro que foi publicado em 1927, mas que só veio a público nos anos 80. Esse livro demorou muito a ser conhecido. E é um livro, digamos assim, das primeiras produções de Cecília Meirelles. Não é uma obra que caracterizou o estilo da poetisa consagrada no cânone da literatura brasileira. Então, esse livro, que é um presente para nós espíritas, porque Cecília Meirelles, ela não se pode dizer que Cecília Meirelles foi espírita enquanto estava encarnada. Mas, o que nós podemos entender quando nós estamos diante de um texto, de um poema, de poemas tão belos como estes? É a oportunidade que nós temos, como espíritas, de fazer leitura espírita de textos que não são espíritas. Eu vou dizer melhor. É fazer uma leitura espírita dos textos. É ler os textos a partir de uma ótica espírita. A ótica espírita, que é a ótica do Cristo, que é a ótica de Jesus. Então, como nós estamos falando aqui de humildade, dos puros de coração, que não combina com o orgulho, que não combina com o egoísmo, vamos ver como é que Cecília coloca isso em seus textos. E o que é que esses textos têm de precioso para o nosso aprendizado. Então, o primeiro poema do livro, ela diz o seguinte: não queiras ser pátria, não dividas a terra, não dividas o céu, não arranques pedaços do mar, não queiras ter. Nasce bem alto, que as coisas todas serão tuas, que alcançarás todos os horizontes, que o teu olhar, estando em toda parte, te ponha em tudo como Deus. Vejam que bela mensagem. Quando ela diz, vejam, 1, 2, 3, 4, 5 linhas em que ela nega, não queiras ser pátria, não dividas a terra, não dividas o céu. Esse é o homem emblema do materialismo que conduz, digamos, a ótica vigente nos dias de hoje em nossa sociedade. Podemos dizer isso? Fiz uma pergunta assim grande, né? Mas quem é que quer ser pátria? Dividir territórios, clamar por terras, clamar por regiões. Vivemos num mundo em que os palestinos e judeus ainda se digladiam. O Oriente Médio ferve, pega fogo ainda. Acompanhamos recentemente o que aconteceu na Síria. Acompanhamos o que aconteceu no Egito, por exemplo. Não queira ser pátria, não dividas a terra e o céu. Os doutos, os inteligentes, os pesquisadores, cientistas, doutores, que dizem que sabem, não é? E esse conhecimento é utilizado como meio de vaidade, como meio de orgulho, como meio de distinção, dividindo a terra, dividindo o céu, arrancando pedaços do mar. Quem arranca os pedaços do mar? Quem são esses? Os poderosos que se dizem donos de riquezas naturais. E que nós sabemos com o Evangelho que nada disso nos pertence. Não é verdade? Porque nada disso levaremos. Tudo isso ficará. O que é que nós levaremos? Tantas coisas boas que podemos fazer na direção das virtudes que o Cristo espera que nós façamos. A humildade é uma delas. Não é? Então, não arranques pedaços do mar, não queiras ter. Ah, mas eu quero isso, quero comprar o celular, quero comprar o tablet, o iPhone, quero comprar o celular o mais potente, Smart isso, ai daquilo, iPhone, iPad, e eu quero o carro que é o melhor, eu quero tudo.
você deve, não se condena. Cristo não está dizendo que a gente tenha que fazer voto de pobreza, que a partir de agora eu vou andar descalça, com roupas rasgadas. Não é isso. Jesus não pede voto de pobreza para nós. Não é isso. Na verdade, até porque com relação à lei do progresso, nós precisamos progredir materialmente, sim. Pensem na responsabilidade que um grande empresário, ou que qualquer empresário, aquele que tem uma confecção, que tem 5 funcionários, que ele tem. Por quê? Porque ele está dando emprego para 5 pessoas. A importância. Pessoas que têm suas famílias, que têm seu sustento, sim. Mas a questão é quando esses bens materiais viram objeto de fascinação, objeto de disputa, objeto de desprezo, de arrogância, de divisão social. E isso é muito perigoso. E por isso que ela está dizendo, não queiras ter. Olha que lindo, nasce bem alto. Nasce bem alto. O que seria nascer bem alto? Esteja mais próximo das virtudes que te levam a Deus. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a realeza de Jesus, o ponto de vista na direção, ele diz o ponto de vista na direção espiritual e o ponto de vista terreno são 2 coisas diferentes. E no mundo em que estamos vivendo hoje, particularmente em nossa sociedade brasileira, que ainda é uma sociedade suscetível à corrupção, acompanhamos os escândalos, acompanhamos as reportagens que são colocadas, as manifestações que começaram a partir de junho, não é? Juventude lutando, mas uma parte lutando de forma tão desrespeitosa, destruindo. Essa destruição é a conduta de um espírita, de um cristão? Não, Jesus nunca, se pensarmos em Jesus nunca violentou, nunca derramou uma gota de sangue, nunca quebrou, jamais. E foi bastante testado. Quando pensarmos, por exemplo, naquele episódio da mulher adúltera, em que os fariseus testam Jesus. Porque a mulher adúltera, ela fere regras dentro daquela sociedade. E os fariseus estavam lá, atiçados, esperando qual seria a reação de Jesus. E o que é que Jesus diz? De forma tão sábia, o que é que ele nos disse? O que é que ele nos falou? Atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, quem nunca errou. E eles de mansinho começam a sair. Porque a consciência deles sabe dos seus erros. Não é verdade? Então, nasce bem alto que as coisas todas serão tuas. Que coisas todas são essas? Essas coisas são diferentes desse ponto de vista material, desse ponto de vista terreno. Não é? Alcançarás todos os horizontes. Que o teu olhar, estando em toda parte, te ponha em tudo. Esse tudo são essas virtudes, a humildade, a compaixão, a benevolência, que nos levarão a Deus. E é por isso que Jesus nos ensina, bem-aventurados os pobres de espírito. E os pobres de espíritos não são as pessoas desprovidas de inteligência, como nos ensina Allan Kardec. Os pobres de espírito são justamente esses que conseguem viver com simplicidade e pureza de coração. Esses são os pobres de espírito. Não é? Em outro poema, Cecília Meirelles nos diz: não digas onde acaba o dia, onde começa a noite. Não fale palavras vãs, as palavras do mundo. Não digas onde começa a terra, onde termina o céu. Não diga até onde és tu. Não diga desde onde é Deus. Não fales palavras vãs. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Pensa completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso, sem pensar. O que a gente pode perceber aí? No capítulo quando Jesus fala dos bem-aventurados os pobres de espírito, e no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos a instrução que é dada por Kardec, pelo próprio bispo de Adolfo, pelo espírito chamado Lacordaire, que nos ensina e que nos mostra que esses presunçosos, esses arrogantes, esses vaidosos, e essa vaidade que vem com conhecimento muitas vezes, o planeta Terra é um planeta bastante privilegiado de inteligências.
Por isso que a Terra não é um mundo primitivo. Por que esse planetinha azul, tão querido por nós, com tantas belezas naturais, ele não é um mundo primitivo? Eu vejo tantas desgraças, tantas barbáries na televisão, nos noticiários, nos jornais. São tantas situações que toca e que deixa nosso espírito, às vezes, até desesperançoso. A Terra deveria estar enquadrada numa posição de planeta primitivo. Mas ela não é um planeta primitivo. Porque há inteligência demais aqui para ser considerado um planeta primitivo. E são essas inteligências que permitiram todas essas evoluções da ciência, essas evoluções materiais, que nós hoje usufruímos. Quando pensamos, por exemplo, na tecnologia, nas comunicações, que é uma beleza, não é? Poder se comunicar ao mesmo tempo com uma pessoa que está longe de nós. E tantos benefícios que a tecnologia veio nos trazer. Não precisamos mais andar a pé ou a cavalo, mas podemos usar transportes bastante rápidos. Então, essa tecnologia que veio nos beneficiar. Então, tem muita gente inteligente nesse planeta. Essa inteligência é caracterizada, e esses espíritos dizem isso. A ciência que se produz aqui, com tantos tratamentos que nós temos hoje, acabou de ser lançado aqui no Nordeste, primeira cirurgia de catarata a laser. Olha que maravilha. Né, Jorge? Não vai precisar mais ter corte, não é? Não vai precisar mais sangrar o olho, nada disso. Primeira cirurgia de catarata a laser. Veja que maravilha. O médico vai administrar ali, no computador, o laser, seu olho vai estar lá aberto, e tudo vai ser feito, e a recuperação muito mais rápida. Veja que beleza, né? Jesus, que é muito mais moderno do que nós, bastava tocar e estava tudo o quê? Resolvido. Não é uma questão de milagre, mas é uma questão de conhecimento. Não é? O grande médico que sabia, conhecia todos os nervos ópticos, conhece, né? Todos os nervos ópticos, todo o funcionamento, chega lá, a gente acha que é um simples gesto de colocar a mão e está tudo resolvido. Não, é conhecimento. Mas conhecimento unido a uma grande moral. E isso aí é perfeito. É isso que nós não conseguimos ainda experimentar verdadeiramente, não é? Então, quando se diz não fales palavras vãs, nós nos achamos os pareceristas da vida dos outros, os juízes da vida dos outros. Estamos apontando, julgando, não conseguimos exercer essa humildade. Chico Xavier conta um exemplo que eu queria dividir com vocês. Talvez aqui algum de vocês já saibam. Que eles visitavam as comunidades, não é? E lá na cidade dele, e aí há um momento em que eles entram, estava numa favela, e entram numa casa muito pobre, muito simples, e que havia um rapaz de 16 anos de idade que tinha uma doença séria na cabeça, um tumor, e que já vivia um processo mesmo de, como é que a gente pode dizer, de uma alteração mesmo do próprio volume, né, do crânio, da cabeça. E Chico entra, está aquele menino, ele estava acompanhado pelo Carlos Barcelli, e o menino chega, seu Chico, né? E as pessoas recebendo o Chico, e o menino pede para Chico um cigarro. E Chico para e diz, alguém aqui tem um cigarro para dar para este rapaz? E todo mundo fica, né? Como pode Chico Xavier estar estimulando aquele rapaz a fumar de 16 anos de idade que já está doente? Chico poderia, naquele momento, ter dado uma grande lição, né? Meu filho, não fume e tal. E do lado de fora ficou uma mocinha, uma jovem de mais ou menos uns 14 anos, que estava grávida, e que a mocinha não quis entrar. Ela ficou lá fora, muito tímida, meio cabisbaixa, lá ficou. E, enfim, arranjaram um cigarro para o rapaz, de 16 anos. E quando o Chico saiu, interrogaram a Chico. Disseram, mas Chico... Ele disse... Meus irmãos, esse que aqui está, esse rapaz, é o pai do filho daquela mocinha que estava lá fora, que, por sinal, é irmã dele. E não vai demorar muito tempo para ele desencarnar. Que tinha uma doença grave, uma doença que levaria-o ao desencarne. Então, vejam a humildade de Chico. O rapaz já estava prestes a desencarnar.
uma situação de dívida grande, inclusive porque aquele filho que ali estava era, na verdade, seria ao mesmo tempo filho dele e sobrinho dele, não é verdade? Porque a menina era a sua irmã, uma adolescente. Mas Chico, naquela benevolência, naquela pureza de coração, não caberia a ele, naquele momento, julgar. Muitos de nós sairiam falando, né? As línguas, né? A língua que ondula, que fala da vida alheia, que faz um parecer a respeito da vida alheia, que julga. Então, esse exemplo de Chico é uma evidência, não é omissão de forma alguma, mas é respeito a uma condição que ele não pode mais intervir. Não há mais o que... O ensinamento é longo, é grande naquela caminhada. O que poderia fazer se não satisfazer um dos últimos desejos daquele jovem, não é? Que pedia o cigarro. Então, nós estamos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo ao qual me refiro, bem-aventurados os pobres de espírito. O ensinamento que se faz é muitos que se acham iguais a Deus ou que, na verdade, se acham acima de Deus. Isso é muito perigoso, porque coisas desse tipo produziram um regime nefasto para a humanidade, por exemplo, que exterminou milhões de judeus. E nós sabemos bem que regime foi esse. Não é? De pessoas extremamente inteligentes, extremamente informadas, extremamente conhecedoras, e que produziu o Holocausto, que nós conhecemos, sabemos através da literatura, através das informações. Graças a Deus, acho que não estivemos lá. Não sei se deu tempo de alguém reencarnar aqui, né? Mas eu imagino que não. Ter vivido o Holocausto, já ter reencarnado no Brasil. Pode ser, mas eu acho que é muito pouco tempo ainda, né? Então, nesse sentido aqui, temos que ter muito cuidado com essa vaidade, com essa arrogância, com essa prepotência que faz julgar, que faz se dizer mais conhecedor, melhor do que o outro, e nos impede dessa comunhão, dessa proximidade com o Pai. Outro exemplo importante, e aí é quando nós falamos da caridade, respeita a dor do próximo. Fazer caridade, silenciar muitas vezes no momento de uma ofensa, é uma caridade. Porque aquele que está te ofendendo, ele está tão doído e tão perturbado, que nem ele mesmo tem noção do que está fazendo. Mas nós tomamos para nós mesmos aquela ofensa e seguimos com aquilo agarrado no nosso peito. Perdemos noites de sono, aquilo reverbera em nossas células, nós adoecemos. Olha que prisão nós criamos para nós mesmos. Mas eu fui injustiçado, eu fui caluniado, eu fui atingido. E aí o que acontece? Nós nos impedimos de vivenciar uma grande oportunidade de superação, de transcender essa própria dor, essa própria mágoa, essa própria dificuldade. E nós vamos carregando fardos e correntes. E vamos andando, vamos curvando, vamos nos desesperançando para a vida. Amor, isso não existe. Amor, vemos essa juventude banalizando os próprios sentimentos e as próprias relações afetivas, não é? Porque há uma maior liberdade hoje em dia, nós não podemos negar isso. Uma sociedade que não vive mais numa repressão e numa castração, como já viveu em outro tempo, mas uma sociedade mais aberta para o diálogo, mas que também não está sabendo o que fazer com isso, porque está desrespeitando o próximo. Não é? Isso começa dentro do ambiente doméstico, dentro do lar, famílias que foram se esfarelando pela falta de humildade, muitas vezes. O orgulho, a rebeldia. Eu gostaria, já terminando, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, que quando nós falamos de orgulho, esse orgulho é muito amigo da rebeldia. E nós precisamos prestar atenção em relação a isso. A rebeldia de não aceitar um problema que nós estamos vivenciando, seja esse problema material, seja esse problema, vamos dizer, moral, por conta das relações que estão difíceis, seja até por uma doença, muitas vezes.
essa rebeldia do nosso espírito. Nós somos muito rebeldes ainda, todos nós somos. Porque a nossa postura não é uma postura de pacificação diante das dificuldades, mas ainda é aquela postura das cavernas, muitas vezes, não é? De trincar os dentes, estufa o peito e vai com a lança empunhada na mão. Muitas vezes essa ainda é a nossa postura. Essas armas que nós mobilizamos, e nós precisamos pensar a respeito disso. Por quê, meus irmãos? Porque isso nos afasta de Deus, simplesmente. Porque isso cria em nossa alma, é como se criasse em torno de nós uma parede, e nós ficamos impenetráveis às sublimidades dos ensinamentos cristãos e dos ensinamentos evangélicos. A nossa alma não consegue se perfumar nesse sentido. Eu sempre digo isso, trabalhando com os jovens, eu sempre digo para eles, quando vocês estão irritados por alguma repreensão que levaram dentro de casa, que é para o bem de vocês, não é? Porque um dia vocês vão agradecer para papai e para mamãe, porque deram rigor, porque deram limite. Antes receber esse rigor dentro de casa do que receber na vida, que é muito mais difícil, né? Então, muitas vezes, quando vocês são irritados, ou por alguma situação, que às vezes nem é em casa, vocês não conseguem abraçar, vocês não conseguem apertar a mão, vocês não conseguem sorrir, vocês não conseguem dizer bom dia, boa noite, boa tarde. Quando eu digo bom dia, boa noite e boa tarde, é no emblema de voltar-se para o outro. Eu vou fechando no meu mundo, no meu quartinho, tranco a porta e vou me isolando. Muitas vezes é o meu quartinho psíquico. A partir de agora, não vou mais ser afável, porque eu recebi uma pancada e, diante disso, com a minha experiência de vida, eu tenho que ser... eu tenho que alimentar, na verdade, é a defensiva, é aquele orgulho que lembram quando eu falava da infância, que a gente foi criando dentro de nós mesmos. Então, essa caridade, e aí nós como espíritas nós aprendemos que a caridade não é só a caridade material. Caridade material é a mais fácil de fazer, não é? É fácil fazer a caridade material. Eu vou e dou um bem, e se eu dou aquele bem é porque eu posso dar. Aquilo não vai me faltar, não é? Não vai ser penoso para mim. Mas a caridade moral é a mais difícil de fazer. É essa caridade moral que Cristo nos ensina e que Chico, belamente, com seus ensinamentos, com a sua prática, nos mostrou também. Essa caridade moral. O que é essa caridade moral para o nosso dia a dia, que nos faz ser humildes? É tolerar, é respeitar, é compreender, é ter paciência. Meu filho está me dando trabalho, tá? Mas é como uma plantinha que eu vou investindo pouco a pouco. A resposta não vai ser imediata, mas vai chegar. Porque antes de qualquer coisa, eu estou envolvendo e nutrindo de muito amor. Porque é uma responsabilidade, é uma conta que eu vou ter que prestar, no sentido, né? A gente entende a palavra conta, né? Eu vou ter que prestar um relatório disso na espiritualidade. A minha responsabilidade moral sobre. E tem que partir dos meus próprios ensinamentos, porque também não adianta falar uma coisa e estar fazendo outra. Né? Falar uma coisa, pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Tripla personalidade. Né? Pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Nossa Senhora, é muito complicado. Né? Então, nesse sentido, essa caridade é inescapável do exercício da humildade pelos puros de coração. E por isso Cecília nos diz... Não ame como os homens amam, não ames com amor. Ama sem amor, ama sem querer, ama sem sentir. Ama como se fosse outro, como se fosse amar, sem esperar, por não esperar. Tão separado do que ama em ti, que não te inquiete. Se o amor leva à felicidade, se leva à morte, se leva a algum destino, se te leva e se vai ele mesmo. Esse amor inseparável da caridade é esse amor que ama. Maria Teresa de Calcutá, ela diz, não ame pela beleza porque a beleza acaba. Não ame pela admiração, porque a pessoa um dia pode fazer o quê? Lhe decepcionar. Ame, simplesmente ame.
É isso que nós não conseguimos ainda efetivamente realizar na nossa prática de todos os dias de nossa vida. Porque o nosso amor é um amor que sempre está querendo alguma coisa em troca. Não é? Não é o amor de desprender, não é o amor de, como ela diz, ama sem querer, ama sem sentir, ama como se fosse outro. Não foi o que Jesus nos ensinou quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo? Coloca-te no lugar do outro. É isso que gostarias de receber? Mas é tão difícil muitas vezes no ambiente de trabalho, não é verdade? É tão difícil às vezes, não é? Mas nós precisamos começar a realizar isso. Ao menos pelo pensamento, ao menos pela prece endereçada àquele irmão que é difícil. Não é? Aquele irmão que desafia a gente no local de trabalho, que nem sequer dá um bom dia, já chega com aquela cara amarrada de manhã cedo para nós. Então a gente tem que começar a orar por esse irmão, porque ele não está de cara amarrada à toa, não. Ele está de cara amarrada porque ele tem dor. E se nós entrarmos no embate, a gente vai ficar rodando e não sai do mesmo lugar. E não vamos conseguir tornar esse planetinha um planeta de regeneração. Porque essa tarefa é de cada um de nós. Está em cada um de nós. Vou contar um casinho rapidamente. Na casa onde eu moro, há uma árvore grande. Havia, na verdade. Essa árvore acompanhou toda a história da casa, né? Há mais de 20 anos, essa casa, a casa de nossa família. E deu fungo nessa árvore, que, imagina, um cogumelo derrubou uma árvore, derrubou não, mas matou uma árvore gigantesca. E os cogumelos, muito bonitos, por sinal, estavam ao pé da árvore lá, portentosos, aqueles cogumelos brancos, né? Certamente venenoso, porque eles, na verdade, a toxina que eles liberam matou aquela grande árvore, né? E a árvore foi ficando com o seu tronco caudaloso, perdeu todas as suas folhas, ela ficou sequinha. Parecia aquela imagem de árvores de paisagens umbralinas, como a gente vê nas narrativas de André Luiz. Aquelas árvores que não dão folha, que não dão frutos, né? Aquelas árvores escuras. E a árvore ficou. A prefeitura veio, retirou a árvore, doeu meu coração. Eu não quis ver quando começaram a bater para tirar, né? E aí isolou a rua, porque a árvore era muito grande. A árvore foi retirada, isso foi na época do São João. Depois passou o pessoal e começou a retirar para fazer fogueira, né? Então o pessoal se beneficiou. E o toco ficou, só o toco. Depois a prefeitura veio e aí é uma máquina específica para poder retirar o toco e, consequentemente, toda a raiz. Muito bem. E aí depois a prefeitura veio, isso eu estou narrando rapidamente, né? Mas você sabe que o processo ele não é tão rápido assim, né? A prefeitura veio e plantou um novo ramo. E eu me enchi de alegria quando eu vi, eu disse, olha a nova árvore, né? E lá estava a mudinha, mais ou menos, ela era mais ou menos dessa altura, a muda, fininha, enrolada num pau, como a gente chama, não é? É um pau, né? Assim que nós chamamos, para sustentar. E aí o que acontece? Ali no nosso entorno tem um irmão que é bastante tadinho, né? Ali deve ter sido muito sofrimento, né? E é o denominado louco, né? Assim que a gente denomina o tantã, o louco, que passa, às vezes ele chega 11 horas para pedir camisa. Todo dia ele passa para pedir uma camisa. Se eu for dar toda vez uma camisa, às vezes eu brinco e digo, você quer a minha camisa de mulher? Né? Só que ele não consegue, é difícil ter uma conversa lógica com ele, é muito difícil. Né? E ele anda descalço, maltrapilho daquele jeito. E aí o que acontece? Quando eu passei hoje, a árvore não estava mais no lugar. Vocês imaginam o que aconteceu, né? A árvore não estava no lugar e estava o cimento, né? E aí eu disse, meu Deus, o que foi que houve, né? E aí, perguntando à minha mãe, e eu disse, o cimento foi passado e tudo. Eu falei, minha filha, eu desisti. Porque primeiro ele começou a picar e a cortar, depois definitivamente ele arrancou a árvore. E ele faz isso até com as plantinhas que ficam do lado de fora da casa, jarro, tudo que a gente planta ele arranca. Então veja, o que nós fazemos com uma alma como essa? Ela representa um mundo bem primitivo.
não é? Porque ele não faz aquilo porque ele é mau, mas ele não tem discernimento nenhum, ele não sabe, então ele destrói aquela planta que ali está, não é? Então, muitas vezes, esse sentimento está em muitos de nossa sociedade. Às vezes, nós destruímos porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Então, nós destruímos belas oportunidades de encarar uma dor, encarar uma calúnia, encarar uma situação difícil no trabalho, na família, e nós acabamos destruindo a árvore. Nós destruímos a árvore, porque nós, ao invés de tentar fazer uma ponte na relação, nós queimamos a ponte, viramos as costas e dissemos, desisto. E nós acabamos sendo essas pessoas que destroem essa árvore que às vezes está chegando, ela é frágilzinha, mas é uma tentativa, é uma luz que está se acendendo e nós destruímos. E no nosso caso, é ainda mais complicado porque nós temos informação, nós temos instrução, nós não somos assim tão largados como esse irmão, que eu coloquei o exemplo para vocês. Entende? Então, pensemos nessa lição da árvore que nós temos que ter essa paciência, essa tolerância, essa compreensão e não destruir essa árvore. Agora, para que ela se torne aquela árvore caudalosa que vai gerar suas flores e frutos, vai demorar um pouquinho, não vai? Vai aí bons anos para que ela floresça e que aquele tronco caudaloso venha a ser novamente. Assim somos nós, assim são as nossas relações. Então, boa vontade, como nos ensina Jesus, bom ânimo. Jesus veio para nos ensinar boa nova. Ele disse para que tenhamos bom ânimo. Bom ânimo é tão importante na nossa vida. Esse bom ânimo que alimenta a fé, nutre a esperança, que faz com que nós possamos exercer a caridade, amar sem esperar. O nosso amor, ele ainda exige muito. Ele é bem orgulhoso ainda. Então, por último, somos nós, nessa imagem. Vou finalizar com essa imagem. Por quê? Acho que dá para todo mundo ver, mesmo quem está aí atrás, né? Nós, muitas vezes, somos essas mocinhas aqui, ou essas figuras que estão o quê? Adormecidas. Estão com o coração, estão com os pensamentos ainda adormecidos para o quê? Para aquilo que nós vamos encontrar lá em cima. A figura que está ali em cima é a figura do Criador, né? E aqui, esses intermediários que nos auxiliam e que nos assistem, que são os nossos anjos de guarda, que são os nossos espíritos amigos. Essa casa tem os seus espíritos amigos, todos nós temos as nossas afinidades no campo da espiritualidade superior. Então, muitas vezes nós estamos assim, que nem essas mocinhas aqui. Nós estamos esperando que venha de fora, mas na verdade está dentro de nós. Por quê? Porque se a nossa luz não sair de nós mesmos, nós não vamos conseguir nos sintonizar com esses irmãos, esses anjos alados, esses espíritos sublimes, tão amorosos. Aqui, né, temos todos esses espíritos amorosos, abnegados no bem, né, na indulgência, na caridade. Nós não vamos conseguir, que vai fazer o quê? Que vai nos levar a Deus. Então, isso é um trabalho que cabe a cada um de nós. Isso aqui é o exemplo do relaxamento. O relaxamento no campo íntimo. Porque nós ainda estamos cedendo espaço para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, para as brigas, as disputas. E somos tão inteligentes. Mas essa inteligência precisa de mais humildade. Humildade não é ser bobinho. Jesus não está pedindo para ninguém ser bobinho, nem ser bonzinho. Está pedindo para a gente ser o quê? Bom. Não é para ser bonzinho, é para ser bom. Bom. Tá certo?
Então, meus irmãos, nós vamos finalizar por aqui, não é isso, Jorge? Já está na nossa hora. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos continuar a pensar no cantor da vida. Vamos pensar em Jesus, nosso amigo maior, e a Ele agradecer pela oportunidade desta noite. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, mentores desta casa, é com alegria e com um sentimento de gratidão que encerramos a conversa dessa noite. Senhor Jesus, quando falamos de humildade, essa lição tão necessária a ser realizada por todos nós, é uma oportunidade, Mestre, de acender os nossos corações na Tua direção e de pedir, Senhor Jesus, no momento dessa prece, para que nos inspire no nosso dia a dia, para que não nos deixemos levar pelas tentações de sempre, pelas posturas já gastas, já envelhecidas, em que nosso espírito já se encontra há tanto tempo e cansado, mas para que isso possa ser superado, Senhor Jesus, para que essas mazelas de nossa alma, e uma delas é o orgulho, nós precisamos nos direcionar a Ti, Mestre, e aqui estamos. E pedimos, Senhor Jesus, que Tuas bênçãos amorosas, através dos mentores dessa casa, possam se estender aos nossos lares, ao nosso ambiente de trabalho, às pessoas que sofrem, as pessoas que estão em situações tão difíceis, e muitas vezes essas pessoas são pessoas que estão na nossa convivência. Que o Teu manto de luz e amor, Senhor Jesus, possa abraçar esses irmãos e possa abraçar todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que possa abraçar a espiritualidade amiga que direciona, que assiste, que protege, que ampara os trabalhos dessa casa. Que este lar, que este núcleo de oração, de trabalho, possa, Senhor Jesus, permanecer firme nos propósitos de elevação espiritual, Senhor Jesus. Abençoa os dirigentes dessa casa, abençoa todos os trabalhadores que aqui se encontram, e que assim, Mestre querido, possamos retornar aos nossos lares mais encorajados, mais esperançosos e mais vigilantes nas nossas ações. Que assim seja.